E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Sejam bem-vindos, paz seja convosco, e graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo em plena quarentena, Ele é que nos garante a segurança, a saúde e a vitória. Estamos na nossa série de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia e hoje vamos falar da carta à igreja de Filadélfia. É a 6ª carta. Hoje é sexta-feira e eu desejo uma sexta-feira abençoada para todos vocês, em nome de Jesus. Quero lembrar a todos mais uma vez que Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. A igreja de Laodiceia tem como representante um pastor, que é uma das 7 estrelas, é o anjo daquela igreja. Filadélfia é uma cidade cujo nome significa amor fraternal. Filadélfia vem de Filéu, que é o amor fraternal, né? E nós queremos falar um pouco mais sobre essa cidade. Primeiro, para entender o que é o amor fraternal, né? Porque vocês conhecem acerca das palavras em grego do amor, o amor ágape, o amor verdadeiro. Filéu é o amor fraternal, né? E o amor carnal é eros, onde vem a palavra erotismo. Mas Filadélfia é amor fraternal, amor entre irmãos. E eu queria falar de alguns textos para corroborar, né, o nome dessa igreja. Romanos capítulo 12, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos 12 e 10 diz o seguinte: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 9 diz assim: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E quem está escrevendo essa carta é João, o apóstolo amado, o discípulo do amor, que está escrevendo uma carta de Jesus para a igreja e ele está servindo como o escritor dessa carta. Hebreus capítulo 13 e o versículo 1 também fala de amor fraternal. Diz assim: permaneça o amor fraternal. Ele não diz permaneça outra coisa, permaneça o nome da instituição, permaneça a convenção A ou B, permaneça o amor fraternal. Assim a igreja estará de pé. Ainda outro texto, 1 Pedro 1 e 22, diz assim também a palavra de Deus: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Que palavra forte. Eu queria aproveitar para falar aqui, quem está falando aqui é Pedro, né? Aquele Pedro que foi indagado pelo Senhor. Pedro era uma figura, né? E Pedro disse: todos podem te negar, menos eu. Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar na tua vida,
mas eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Aliás, lembrando, aqueles que já tiveram aula comigo sabem disso, todas as vezes que chamar o teu nome 2 vezes, é porque depois vem a reprimenda, vem a exortação, vem o cajado. Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Marta, Marta, andas muito preocupada. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus diz, Pedro, Pedro. E fala aí, João, João, eu já caio com o rosto no pó, porque depois vem o cajado. E esse Pedro, ele sabe muito bem o que é o amor fraternal, filéu. Porque lá em João 21, quando Jesus vai restaurar Pedro, ele chega naquela pescaria, da mesma forma que chamou Pedro, né, numa pescaria, uma pesca maravilhosa, ele agora chega para restaurar Pedro, que depois que ele viu que tudo estava perdido, Jesus morreu, ele desanimou e disse, vou pescar. E a liderança dele era tão forte que os outros foram também. Jesus chega naquela praia, no mar de Tiberíades, diz, pegaste alguma coisa? Lança a rede do lado direito. Então deu a dica, né? Peraí, pegaram alguma coisa, lança a rede do lado direito? Já ouvi isso em algum lugar. Era o mestre. Eles vieram desesperados para a praia, Jesus já tinha ali peixe assado para compartilhar com eles. E Jesus disse, Pedro, tu me amas? E aí está o segredo. Jesus disse, Pedro, tu me amas agapau? A resposta é, eu te amo filéu. Jesus dá peixe, dá pão, compartilha com todos, e todos estatalados ali, abismados, porque sabem que é ele e ao mesmo tempo estão maravilhados porque ele está com o rosto não glorificado, como João viu aqui em Apocalipse, mas ele está ressurreto, ele não está aquele sofrido que apanhou, que foi coroado de espinho. E Jesus pergunta, segunda vez, Pedro, tu me amas agapau? Pedro diz, eu te amo filéu. Terceira vez, eu já conferi isso no texto grego, terceira vez, Jesus entra no jogo de Pedro. Jesus diz, Pedro, tu me amas filéu? Pedro diz, tu sabes que é assim que eu te amo. Pedro não podia dizer que amava agapau, amor sacrificial, porque algumas semanas atrás havia negado a fé, certo? Então Pedro diz, eu te amo filéu. Eu amo fraquinho, mas eu amo. Jesus disse, Pedro, tá bom, apacenta as minhas ovelhas, toma de volta o teu ministério, seja restaurado. Aleluia. Então esse Pedro que foi restaurado pelo Senhor está dizendo para a igreja, amai-vos. 1 Pedro 1,22, que versículo lindo, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Então tem amor fingido? Tem. Amai-vos ardentemente, queridos, é um amor, é uma paixão espiritual, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Significa que alguns amam com outro tipo de coração, né? O mesmo Pedro ainda vai falar em 2 Pedro 1,7. 2 Pedro 1,7, deixa eu correr um pouco. Ele diz assim, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, amor. Aleluia. Amor. O maior de todos os dons. E é também fruto do Espírito. Aleluia. Então, Filadélfia é amor fraternal. Talvez seja esse o motivo dela ser uma igreja vitoriosa. Porque havia amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Em meio a essa pandemia, tem morrido algumas pessoas, eu não vou dizer nem muita gente, porque o Brasil tem 215 milhões de habitantes. E considerando o número de pessoas que morreram, não chega nem a metade de 0,5%. Mas muitas pessoas são temerosas demais, medrosas. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que ama, ele é fortalecido na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia nos manda amarmos uns aos outros ardentemente, com amor fraternal, um amor filéu,
O amor de irmão para irmão. E havia esse amor. E onde havia o amor, como havia o amor, essa igreja manteve-se viva. Vou contar outro segredo para você. Talvez você nunca tenha ouvido. Jesus teve vários discípulos. Quando ele foi assunto ao céu, tinha 500 pessoas. Mas ele discipulou 12 e chamou de apóstolos. Mas dos 12, ele mentoreou 3. Pedro, Tiago e João. 12 discípulos. 3 era o ministério fechado de Jesus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, estava lá os 3. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava lá os 3. Quando Jesus estava no Getsêmani, estavam lá os 3. Pedro, Tiago e João. Dos 3, quem estava ao pé da cruz? Quem lembra? Só João. Pedro negou, Tiago meteu o pé, como diz o carioca, todos fugiram. Quem não fugia? Soldados romanos com aquelas espadas de ferro, cavalos poderosos, um exército procurando esse tal Jesus de Nazaré, entregue pelos sacerdotes. Ao pé da cruz só havia as mulheres. Parabéns para as mulheres. E aos pés da cruz estava João, o discípulo amado, porque o amor é mais forte do que a morte. Aleluia. Diz lá no livro de Eclesiastes. O amor é mais forte que a morte. Cantares, né? O amor é mais forte que a morte. João estava lá. Como recompensa, Jesus, quando ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vai entender Jesus. Pela hierarquia eclesiástica, ele tinha que aparecer a Pedro. O pastor presidente da igreja tinha negado. Estava desviado. Mas ele não apareceu a Tiago, que também meteu o pé. Não apareceu a João, apareceu a Maria Madalena, que é considerada pelos católicos a apóstola da ressurreição. Pensa aí, que moral. E agora João vai ter o privilégio, é o único dos 12 que vê o Cristo glorificado. Acho que eu falei isso na primeira aula, né? Aquele que viu o Cristo desfigurado vai ver o Cristo glorificado. Aquele que viu o Cristo coroado de espinho vai ver o Cristo coroado de glória. Aquele que viu o Cristo da cruz vai ver o Cristo do trono. Aquele que viu o Cristo com o rosto ensanguentado viu Cristo com um rosto que era como um relâmpago, como um sol resplandecente, com olhos como chamas de fogo. Aleluia! Que privilégio de João. Se você quer ver Jesus assim, antes tem que vê-lo crucificado. Quando Paulo pregou, disse assim: olha, eu não fui pregar outra coisa para vocês a não ser Cristo e este crucificado. Quem não vê o Jesus na cruz, não vê o Jesus da glória. Quem não vê o Jesus coroado de espinho, não vê o Jesus coroado de glória. Quem não vê o Jesus humilhado, não poderá ver o Jesus exaltado. Por isso Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Filadélfia significa amor fraternal. Segundo essa cidade, segundo a história, é a segunda cidade do antigo reino da Lídia. Eu falei para vocês que houve um grande império chamado Lídia, né? Nós já falamos de outra cidade aqui que fez parte também desse império. Filadélfia era a segunda cidade desse império. Foi fundada por Eumênides, rei de Pérgamo, no 2º século antes de Cristo. Ela foi destruída, a cidade de Filadélfia foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador com outro nome. Tá? O outro nome é Neocaisareia e depois o nome de Flávia. Essa era a cidade de Filadélfia. Filadélfia hoje ainda tem ruínas. Ela é a atual aldeia de Alaşehir, que significa cidade de Deus. Está na Turquia. Mas o importante para nós aqui são as lições espirituais. E vamos prosseguir então com a leitura da carta. Esses 14 minutos aqui foram apenas introdução. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse.
Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele se apresenta como santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Assim como ele fez para todos os anjos da igreja, para todas as igrejas, a forma que ele se apresenta tem a ver com a essência daquela igreja, seja no sentido de cobrar ou seja no sentido de abençoar. Então ele diz para essa igreja fiel, porque Jesus chamou a atenção de 5 igrejas, apenas de 2 ele não chamou a atenção, Esmirna e Filadélfia. Então ele está dizendo para essa igreja fiel: eu sou o santo, Kadosh, Rajó em grego, Kadosh em hebraico. Quando os anjos estavam, os serafins, em Isaías 6, adorando o Senhor, eles estavam dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Jesus diz: eu sou Kadosh. Aleluia. Eu sou verdadeiro. Vocês estão falando a verdade e estão pregando o meu nome. Eu quero dizer para vocês: eu sou o verdadeiro. Porque tem outro que vem em meu nome, mas é o mentiroso. Eu sou o verdadeiro. E para provar isso, eu tenho a chave de Davi comigo. Eu sou o representante legal do reino de Deus. Eu comprei a salvação com sangue derramado na cruz. Eu cumpri as exigências para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a chave de Davi. A primeira expressão da chave de Davi não está em Apocalipse, sabia disso? Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías 22, versículo 20 até o 23. Diz assim, Isaías 22, do 20 ao 23. E será aquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, é um dos reis de Israel, né? Filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da sua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Eliaquim significa Deus levanta. Aleluia. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que tem a chave de Davi, e ainda que tu caias, eu sou aquele que te levanta. Porque o ímpio cairá e ficará prostrado, mas o justo, se cair 7 vezes, Eliaquim, eu levanto. Deus levanta. Louvado seja Deus. Eliaquim estava representando o reinado de Davi. O reinado de Davi, do ponto de vista terreno, ele foi o maior rei de Israel. Governou 40 anos. Mas do ponto de vista espiritual, ele representa o reino de Cristo. O tabernáculo de Davi que estava caído, despido na sua pregação. Jesus é filho de Davi segundo a carne. Tá? Ele é da tribo de Judá. Então ele tem a chave de Davi. Ele é o rei da sucessão legal de Deus para assumir o reinado como rei de Israel em breve, no milênio, e como rei das nações. E ele já é Senhor da igreja. Ele está dizendo para a igreja: olha, eu sou aquele que tenho a chave de Davi. E com essa chave, eu mando e desmando. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Quero dizer para você que talvez já tenha enfrentado brigas, pelejas no ministério, na igreja, na vida secular. Queridos, nunca tome o lugar de Deus. Quem briga pelo nosso ministério é o Senhor. Quem briga pelas coisas de Deus é Deus, né? Então, entregue tudo ao Senhor, porque aquele que cuida de nós, o dono da igreja, ele tem a chave de Davi. Se ele abrir, ninguém fecha. Se alguém fechou, querido, não foi Deus que abriu. Tá? Se ele fechar, também ninguém abre.
Aleluia. Ele tem a senha. Aleluia. A nossa bênção é criptografada, mas Jesus tem a senha. Ele tem a chave. Ele tem o acesso a tudo, a todo o conteúdo de bênção, de mistérios, de coisas escondidas. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Está atrás da porta. E Ele está dizendo para mim e para você, eu tenho a chave. Chave de Davi. Que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos lá no versículo 8, ele diz, Apocalipse 3, 8. Eu sei as tuas obras, como diz para todas as demais igrejas. Mas diante de ti, Filadélfia, eu pus uma porta aberta. Porque ele disse que tem a chave? Para dizer para a igreja que ele abriu uma grande porta. Uma porta aberta, não é fechada. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se for considerado Filadélfia no período da igreja, é o período após a reforma, uma igreja que investiu em missões, uma igreja que conquistou muitas nações sem dinheiro. Hoje o missionário faz uma série de exigências, mas em outros tempos da história da igreja, os missionários foram sem dinheiro e sem preço, e Deus os sustentou. Poderia falar para vocês, por exemplo, os morávios. Os morávios é um grupo de missionários considerados a história mais linda de missões, eu considero, dos morávios. Foi um grupo coordenado pelo conde Nicholas von Zinzendorf, na Alemanha. Esse grupo ele começou a orar nos idos dos anos 1700 para 1800. Eles fizeram um relógio de oração. E esse relógio de oração, que era para demorar 24 horas, ficou tão bom que eles disseram, vamos fazer mais uma semana? Fizeram a semana toda. Eles disseram, vamos até o final do mês? Vamos. Vamos até o final do ano? Vamos. Vamos fazer mais um ano? Vamos. Resumindo, essa oração dos moráveis durou 100 anos. 100 anos. Onde tem oração e palavra, tem missões. Os moráveis foram apaixonados por missões. Eu tenho uma aula que são 7 ou 5, não lembro agora, tópicos acerca das estratégias que os moráveis usavam. A primeira delas era, vão para os povos que ninguém quer. Quem quer ir para a favela do Rio de Janeiro? Quem quer ir lá para a Vila Kennedy? Quem quer ir lá para o Morro dos Prados? Não, o povo quer a Zona Sul, que é onde tem dízimos e ofertas. Mas os moráveis diziam, vamos para os povos que ninguém quer, vamos para as prostitutas, vamos para os cracudos. Quem quer evangelizar cracudo? Quem quer evangelizar mendigo? Era a primeira estratégia dos moráveis. Um povo apaixonado. Precisava evangelizar umas certas ilhas próximas ao Haiti. E ali não tinha nenhuma condição de acesso. E chegou essa informação para os moráveis dizendo, olha, ninguém pode entrar naquelas ilhas. É impossível pregar o evangelho ali. Porque eles são fechados. E existe ali vários escravos que cortam cana. 3 deles levantaram a sua mão e disseram, nós podemos, pastor. E os líderes disseram, como? Eles disseram, nós vamos nos vender como escravos. E nós ficaremos no meio daqueles escravos e os ganharemos para o Senhor. Filadélfia. Igreja Morávia, uma igreja Filadélfia. Aqueles escravos foram, aqueles 3 irmãos foram, se venderam como escravos. Ninguém sabe quando eles morreram, porque naquela época você só ia com a passagem de ida. Os moráveis só pagavam para você a passagem de ida. O teu sustento, que era outra norma dos moráveis, você tem que ser autossustentável. Um fazia sapato, o outro costurava, o outro capinava. Você tinha que sustentar no campo, não depender que a igreja mandasse, não. E assim, eles foram o grupo que mais se destacou na história. Filadélfia, morávios. Que nós possamos aprender com esses grupos que deram as suas vidas pelo reino de Deus. Entregaram as suas vidas, não amaram as suas vidas
até a morte. Aleluia. Mas a Bíblia nos garante que aquele que perder a sua vida, salva-lá. Os morávios são um excelente exemplo de igreja Filadélfia. Aleluia. Ninguém pode fechar essa porta. Paulo recebeu essa palavra do Senhor. Deus disse para Paulo: Paulo, eu pus de ti uma grande porta, mas existem muitos adversários. Eu pus diante de ti uma grande porta. Quando Deus coloca grandes portas diante de nós, às vezes nós não entendemos por que tantas lutas. É porque o Satanás sabe que a porta está aberta e ele não pode fechar essa porta. Mas ele coloca vários adversários para que você, de repente, não atravesse por essa grande porta que Deus abriu. Esqueça as mentiras, esqueça as fofocas, esqueça as calúnias e acessa a porta que Jesus abriu, porque ele tem a chave de Davi, ele abriu e ninguém fechará. Ele fechou e ninguém abrirá. Aleluia. Eu li Apocalipse 3:8. No 3:9 ele diz assim: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Havia muitas seitas, além dos judaizantes, muitas linhas gnósticas. Gnóstico vem de gnose, que quer dizer conhecimento em grego. E essas seitas traziam uma série de ensinamentos. Hoje está cheio de mestre judeu, está cheio de rabino na internet, e dizendo que a palavra tal é isso, que combina com aquilo, mas que Jesus não é Deus. Epa, para lá, seu rabino, dá licença. Eu aprendi com o rabino Saulo de Tarso que ele é Deus verdadeiro. Aleluia. Eu aprendi com o rabino Saulo de Tarso que no caminho de Damasco disse: quem és, Senhor? Quem és, Kyrios? Que é a palavra substituto para Adonai. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Então quem me ensinou sobre judaísmo foi o rabino Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel. Não vem esses montes de rabinos novos aí querer contradizer a palavra de Deus. Ah, mas a igreja, eles agora são messiânicos. Beleza. Se ele for messiânico e disser que Jesus é Deus, ele é a igreja. Se ele for messiânico e disser que Jesus é apenas um homem, é salvador, mas não é Deus, tchau, querido. Você é apenas judeu. Você não é igreja do Senhor. Filadélfia não aceita qualquer doutrina. Filadélfia não aceita qualquer palavra. Filadélfia não aceita qualquer ensinamento, porque Filadélfia aprendeu, aleluia, a genuína palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se dizem judeus e não são. Se dizem apóstolos e não são. Se dizem mestres, mas são mestres de si mesmos. Eu farei que eles venham, Filadélfia, e adorem prostrados aos teus pés. No final dessa pandemia, você vai saber quem era mestre e quem era pregador para ganhar dinheiro. No final dessa pandemia, você vai saber quem era pastor para ganhar money, quem era pastor para cuidar de almas. No final dessa pandemia, nós veremos a diferença, e já estamos vendo, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Apocalipse 3:9. Os da sinagoga de Satanás se dizem, mas não são. Eu vou provar isso, diz o Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Guardaste a palavra da minha paciência.
O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para quem não conhece, essa aqui é a Bíblia do meu pai, Manuel Neres de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto, leu todinha 3 vezes de capa a capa. Eu tive que ler 3 vezes antes dos meus 18 anos para poder empatar com ele. E eu tive o privilégio, foi nessa Bíblia que eu fiz o funeral dele. E eu li 1 Coríntios capítulo 15, aquele versículo que diz: onde está a morte? A tua vitória. Aleluia. Porque importa que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade, diante do corpo de meu pai. Eu preguei na Bíblia que ele me ensinou as sagradas letras, que em breve nós nos veríamos na glória do Pai. Porque eu não aprendi com qualquer mestre, eu aprendi a genuína palavra de Deus. Filadélfia é a igreja que guarda. Filadélfia é a igreja que aprendeu aos pés dos apóstolos. Eu fiz parte de um grupo em Salvador, queria louvar a Deus aqui pela vida do meu irmão, pastor Niles Bergstein. Está lá em Feira de Santana, Igreja Videira. E muitos outros. O nosso líder era o Dermeval. Nós tínhamos a nossa irmã Eunice, pastor Edivaldo, que é o esposo da irmã Eunice, era o nosso líder. Nós somos uma geração de um grupo chamado Jovens Libertos por Cristo. E nós aprendemos a palavra de Deus com verdadeiros apóstolos, como Eurico Bergstein, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Hidekazu Takayama. E nós, como tivemos bons mestres, nós não ouvimos qualquer mensagem. Eu não consigo mais digerir qualquer pregação, porque nós ouvimos verdadeiros mestres. Filadélfia é a igreja que guarda a palavra. E como tu guardaste essa palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam na terra. Então eu entendo por esse versículo também que a igreja Filadélfia será guardada da grande tribulação. Ah, pastor, eu sou a milenista pós-tribulacionista. Você pode ser o que você quiser. Eu quero ser Filadélfia e eu não quero ficar aqui na tribulação. Eu quero ser guardado pelo Senhor. Você vai me guardar aqui ou lá na glória. Onde o Senhor me guardar, se for numa caverna, eu estarei na glória do Pai. Mas eu creio que nós seremos arrebatados e vamos estar nas bodas do Cordeiro. Quem vai fazer parte desse arrebatamento? Filadélfia. Se você não é a igreja Filadélfia, está sujeito a ficar por aí, tá? Mas se você é Filadélfia, nós vamos estar guardados de 7 anos de tribulação. Quem assistiu a live 6 da última série de estudos, a live 6 foi sobre Gog e Magog, o anticristo, e eu fiz uma outra depois, ou foi antes, eu não lembro agora, específica sobre a grande tribulação. Você pode ir aí no meu perfil do Facebook que vai encontrar, ficou lá gravado, tá bom? Apocalipse 3:11, para nós caminharmos para o fim. Já são 33 minutos, vamos lá. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa? Eu queria considerar alguns textos bíblicos com você. Coroa em grego é Stéphanos. A Bíblia fala de coroa incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aleluia. Na Grécia, vocês sabem que começaram os Jogos, né, Olímpicos. E todos corriam ali para ganhar uma coroa. Tá? E aquele que luta, diz Paulo, de tudo se abstém. Se ele tem que estar magro, ele se abstém de comer coisas que engordam. Ele se abstém de horário, tem que dormir cedo, tem que fazer isso, tem que manter o peso. E os crentes hoje não querem se abster de nada. Se você quer ganhar a coroa incorruptível, precisa se abster. Coroa de justiça, 2 Timóteo 4:8. Esse momento aqui, 2 Timóteo é quando Paulo está escrevendo a sua carta final de despedida para o seu discípulo amado, que é Timóteo.
E na segunda carta, ele está já na masmorra, pronto para ser executado. Ele está dando as últimas instruções para o seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 4:8, Paulo vai dizer assim: desde agora a coroa de justiça me está guardada. Vou ler a partir do 6 para ficar melhor. Diz assim, capítulo 4 de 2 Timóteo, do 6 em diante, Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e tendo a minha partida está próxima, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Deus, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Se você não ama a vinda de Jesus, está muito alegre com as coisas daqui, tem igrejas que estão investindo para ficar aqui, né? As catedrais que o digam, porque parece que nós nos preparamos para ficar aqui. Mas Filadélfia não. Aleluia. Filadélfia é o exemplo dos morávios. Filadélfia não está preparada para ficar aqui. Está preparada para subir e receber essa coroa de justiça. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago está logo depois de Hebreus. Tiago 1,12. O apóstolo Tiago diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos que o amam. Olha que palavra. 2 Timóteo 4:8 fala dos que amam a vinda de Jesus. Agora, a coroa de vida é para aqueles que o amam. Está tudo ligado ao amor. E nós estamos falando sobre Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Coroa, Estéfanos. Estéfanos incorruptível. Coroa incorruptível. Estéfanos de justiça. Estéfanos de vida. E por último, Estéfanos de glória. Coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Já estamos acabando, tá? Diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, aleluia, estou esperando ele, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro, nesse momento, está orientando a igreja, e a carta de Pedro é uma carta universal, não é para a cidade A ou B, não é para a igreja X ou Y, mas é para toda a igreja. E no capítulo 5, Pedro vai se referir aos presbíteros. Deixa eu só ensinar uma coisa para vocês aqui. Presbítero no Novo Testamento, bispo e pastor, era a mesma figura, tá? Você vai ler lá em Atos capítulo 20, Paulo está escrevendo aos presbíteros de Éfeso, e ele diz: apacentai o rebanho é pastor, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispo, o episcopo. Então, presbítero é ancião, episcopo é bispo, e pastor é aquele que apacenta. Ele chama o camarada, no mesmo versículo, de três coisas: de presbítero, de bispo e de pastor. Ou seja, era a mesma coisa. Depois aí é outra aula, tá? História da igreja, talvez seja uma das lives que eu vou fazer aqui sobre alguns temas de história da igreja. Aí depois tem uma hierarquização dos cargos, aí é por conta nossa, né? Por conta e risco do catolicismo e do evangelisticismo, digamos assim, tá bom? Do evangélico em geral. Pedro está dizendo aqui no capítulo 5, versículo 2, pastores, bispos, líderes, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles. Você está tendo cuidado das suas ovelhas nessa pandemia? Não diga para mim não, tá? Fala para o sumo pastor, porque eu não sou nada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não imponha. Bispo de Filadélfia, se você é pastor da verdadeira igreja, você não impõe nada. Quem impõe é o Senhor, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Você está pastoreando por dinheiro
por um cargo que te traz status, por uma posição, ou você está pastoreando voluntariamente? Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, eu estou animado pelo ministério pastoral. Se você não está no lugar errado. Porque pastorear tem que ser animado. Senão você desanima diante de tanta luta, diante de tanta calúnia, diante de tanta coisa que você vê e que você ouve das pessoas que estão ao seu lado. E ele diz assim, versículo 3, 1 Pedro 5,3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Sabe o que quer dizer esse texto em grego? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, que é a igreja. Atenção, pastores, líderes. Nem como pequenos deuses. Pode consultar em grego o que é que significa esse texto, porque esse ter domínio significa pequenos deuses. Eu não sei aí onde você congrega, mas eu já passei por alguns lugares que tem pequenos deuses, pessoas dominantes, líderes dominantes, que acham que a igreja é dele. Pastor, toque, toque, toque. A igreja não é tua. A igreja é de Cristo. Você foi chamado para cuidar. Ok? O pastor Moisés recebeu a igreja de Israel para cuidar. Só que em determinado momento, naquela ocasião de ferir a rocha, era para falar a rocha. E diz, já sei, vede rebelde, já sei como é que faz. E feriu a rocha de novo. Deus disse, pastor Moisés, por favor, no meu gabinete. O topo do Monte Sinai. Várias horas andando para chegar no gabinete de Jeová. Jeová disse, você não vai entrar na terra prometida. Porque chamou o meu povo rebelde de rebelde. O povo é rebelde, mas eu que chamo. O povo é meu, a igreja é minha. Ei, pastor, apacente o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre ele, não como pequenos deuses, mas apacentem o rebanho de Deus, servindo de exemplo. Aleluia. Seja o primeiro a obedecer, que as ovelhas vão te obedecer também, tá? Seja o primeiro a dizimar, que o teu rebanho vai ser dizimista. Seja o primeiro a dar grandes ofertas, doa teu carro, doa coisas grandes que as pessoas vão fazer o mesmo, vão te ter como exemplo do rebanho. Agora, não queira pedir dos outros, nem queira vender caroço de feijão, como estão fazendo por aí. Isso aí é uma coisa sem conotação nos nossos dias, um absurdo. São verdadeiros enganadores, são falsos profetas. Sai dela, povo meu. Filadélfia não tem isso. Filadélfia vai vencer porque tem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não temos caroço de feijão, não. Nem vendemos. Nós temos um grão de trigo. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Pastor de Filadélfia, você está disposto a morrer pela sua igreja? Se não tiver, está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque você precisa estar disposto a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Dar a sua vida no sentido espiritual da palavra. Dar a sua vida. É morrer no sentido de se entregar totalmente para o ministério. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, coroa Estéfanos. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o teu Estéfanos. Estéfanos incorruptível, Estéfanos de justiça, Estéfanos de vida, Estéfanos de glória. Lemos Apocalipse 3:11 e 3:12 para encerrar. Ele diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Na entrada de Filadélfia havia 2 colunas enormes. Até hoje existem
ali nos destroços da cidade, nas ruínas da cidade, a porta de entrada. Então Filadélfia tinha um grande portal de entrada. Por isso ele fala, eu tenho a chave da porta, né? Eu sou a porta, aquele que entrar e sair achará pastagem. E ele está dizendo aqui que eu farei você coluna no templo de Deus, eu farei você importante, eu farei você uma peça-chave, essencial para a minha obra, para o meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Ao fundo desse vídeo, eu deixei tocando a música Filadélfia, de José Carlos, que diz: Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Filadélfia, condenação não há em ti. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos crentes. Filadélfia, porque breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem não for Filadélfia vai ficar por aí. Quem tem ouvidos, Apocalipse 3,12, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos têm ouvidos, mas apenas escuta e não ouve, tá? Digerir e guardar. Então quem tem ouvidos, ouça e não apenas escuta. Amanhã, sábado, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar nessa noite para Filadélfia, amanhã, às 14 horas, o vídeo será Carta à Igreja de Laodiceia. Tem uns mistérios amanhã que você vai ficar de queixo caído sobre Laodiceia. Para a pior igreja, a maior promessa. Tem muita coisa a aprender com essa igreja amanhã também, Laodiceia. Deus abençoe, paz seja convosco, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, que o coronavírus, Covid-19, que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado chegue na tua casa. Que o sangue do Cordeiro esteja nas ombreiras das tuas portas. Que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que tu que crês não seja atingido. Tu que és Filadélfia, não seja atingido. Esteja escondido, guardado na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre Filadélfia, que está espalhada sobre a face da terra, e todo o povo de Deus diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu bem sei, guardaste minha santa lei, por isso uma porta aberta diante de ti coloquei. Embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome.